Olá, olá a todos, todas e todes. Então, eu me chamo Fábio. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Saberes de Encanterias na Pesquisa e na Formação Inicial em Artes Visuais, Percursos para uma Arte Educação Dissidente. O trabalho, então, trata justamente de um primeiro escrito sobre a metodologia das encanterias como uma proposta para o ensino e pesquisa em artes visuais aqui na Universidade Federal do Amapá, onde eu sou docente no curso de licenciatura em artes visuais. Então, essa metodologia, criada aqui, então, ela se baseia numa educação pluriversal, na educação libertadora e, principalmente, com referências, contracoloniais. Então, essa abordagem, ela valoriza saberes ancestrais e práticas docentes transformadoras, contribuindo, então, para uma sociedade mais inclusiva e justa. A metodologia das encanterias, ela estabelece, então, esse diálogo entre esses estudos, né, justamente para orientar trabalhos de conclusão de curso na licenciatura em artes visuais e proporcionar, então, aí a valorização de diferentes formas de saberes. Então, o texto que eu apresento para vocês, ele traz esses conceitos, né, que eu venho cunhando aqui junto com os meus orientandos de TCC, orientandos e orientandas, e também referências teóricas da qual vão nutrindo, né, essa metodologia é, que está sendo justamente criada, né? E essa metodologia, principalmente, ela aparece justamente pelo tensionamento, então, que esses saberes, né, aqui no Amapá, vão me tensionando e questionando justamente a minha prática docente. Então, eu abro o artigo com um frame desse vídeo documentário de uma aluna aqui do curso, da Adriane Nascimento Freire, que ela chama de estado de guerra, que é onde ela pensa justamente as questões contemporâneas, né, da Amazônia, e principalmente de uma Amazônia urbana. Então, essa metodologia, ela começa a partir de alguns percursos, né? Esses percursos são quando esses saberes ancestrais, esses saberes presentes aqui na Amazônia Mapaense, tensionam a minha própria maneira, né, enquanto docente, de pensar essas maneiras outras de ensinar as artes visuais, né? E também das leituras contracoloniais, né, numa perspectiva de outras epistemologias, não essas hegemônicas, e desse pensamento pluriversal, então, que vai invadindo, né, a minha docência e também aos dos alunos e alunas que eu, então, oriento. No segundo tópico do artigo, eu vou pensando, então, como transformar, né, essa arte-educação e de falar com e a partir das nossas diferenças. As diferenças aqui, então, elas são entendidas como potência, né? E essas diferenças também elas já começam a aparecer num percurso de uma arte-educação dissidente. Então, são justamente essas investigações, né, e os saberes como entendidos como atos contra-hegemônicos e o convite, então, feito a esses orientandos e orientandas é justamente se aventurar nesse caminho, né, no caminho dessa metodologia das encanterias, que eu estou chamando de metodologia das encanterias, que nos ensinam principalmente a sentir, né? A sentir o mundo, a sentir o conhecimento, a sentir as artes visuais, tendo em vista que até a maneira como sentimos o mundo, então, ela é colonizada, né? Os nossos sentimentos, os nossos imaginários são colonizados aí por ideias universalizantes e colonizadoras, né? Então, a metodologia das encanterias, né, da qual eu falo, ela pertence então a essa pedagogia das desobediências, né, e é um estudo que está em constante estado de descobertas, e justamente por estar começando, e eu acredito que ele sempre vai estar nesse estado de descoberta, essa também é a ideia, né, a partir do momento que vivemos, novas experiências vão aparecendo e nutrindo justamente essa metodologia, essa maneira de pensar, então, o ensino de arte, né? Porque é uma metodologia do encantamento com o mundo e de ser também encantado por ele.
né? E é um modo de fazer pesquisa, então, que se conecta com as transfluências da qual Nego Bispo nos ensina, né? E não obedece nenhuma linearidade, nenhum rigor, né? Que as outras metodologias acreditam ter. Então, ela é uma metodologia das incertezas, né? E não processa e não coleta dados, né? O que a gente faz, então, aí é semear possibilidades de um pensamento no ciclo das colheitas, né? No ciclo da natureza e da própria vida, né? E tudo isso precisa de um tempo, né? Para germinar, para nascer coisas novas e para experimentar coisas novas também. E aí, então, eu trago no último subtópico do artigo essas três pesquisas que eu chamo pesquisas pistas, né, que motivaram a metodologia das encanterias, né? A primeira dela, então, é um trabalho do Napoleão dos Santos Guedes Júnior, chamado Encanteria, Saberes Dissidentes no Ensino e Aprendizagem de Artes Visuais, que está publicado na revista Potec, né, como artigo, é um TCC publicado, onde Napoleão, então, relata as experiências dele numa residência artística realizada aqui no arquipélago do Bailique, né? De uma população ribeirinha, então, e ele vai, através da linguagem da performance, pensar esse lugar, o ensino de arte, né? Então, e o segundo trabalho é o trabalho de Marina Cavalcante Correia, o desenho como prática artística na formação inicial em artes visuais, poéticas inacabadas, aonde Marina então vai pesquisar e fazer uma imersão no seu mergulho enquanto uma aluna desenhista, né, uma estudante pesquisadora desenhista, e vai pensar essa metodologia do desenho dela, né, que ela chama de poéticas inacabadas, na formação inicial docente. E aí ela também faz uma investigação na prática artística do Rodrigo Linhares sobre o desenho lavado, e aí então ela articula o que ela vinha fazendo junto com essa prática artística, né? E ela faz esse mergulho, essa imersão no que ela pesquisa enquanto artista e articula essa prática artística com a prática docente e a formação inicial docente. E o último trabalho apresentado nesse artigo é o pertencimento dissidentes de três alunos, alunas e alunos aqui da Unifap, que é a Charlene Almeida, o Andro Medões e a Karina Campos, onde eles pesquisam e investigam, né, a prática artística de três artistas do cenário da arte contemporânea amapaense, a Moca, a Sereia Caranguejo e o Jonas Modesto, né? Todos tensionando justamente a questão das afroreferencialidades, a questão do feminismo, né? A questão LGBT e a questão de negros, negras e negres LGBT, indígenas LGBT também, né? Eles realizam, então, esse vídeo documentário, onde eles entrevistam esses artistas e esses artistas, então, narram as suas práticas, as suas metodologias, numa perspectiva que articula, então, arte contemporânea, arte amapaense e arte das Amazônias. E, para finalizar, então, eu trago as referências e destaco, né, que é uma metodologia em desenvolvimento, né, é uma metodologia que procura justamente alinhar, né, a nossa produção, a produção das pessoas que vivem nas Amazônias, justamente construindo então essa metodologia que valoriza, né, potencializa essas formas de vida outras, né, que não se alinham, né, aos percursos então coloniais, né? Pensamos, então, outras práticas artísticas, outros tensionamentos sociais e o que essas práticas, então, têm oferecido a se pensar, né, nessas formas de vida outra, né, que não estão tão presentes na questão do capitalismo contemporâneo, né, e nem preocupadas numa ideia de consumo, né? E também, que é muito importante destacar, é justamente a preservação, né, do lugar onde estamos vivendo, que é justamente a Amazônia. Então, muito obrigado. Eu espero
encontrar mais diálogos para essa pesquisa. Obrigado.